Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo e você está assistindo Gerenciando Servidores 2019 com Foco Empresa. Esse vídeo vai ser o último dessa constância aí de vídeos sobre empresas, na verdade sobre como montar uma empresa, né, em ambiente virtual, VirtualBox ou até mesmo uma empresa real. Eu tentei esclarecer o máximo de dúvidas possíveis e aqui eu levantei uns tópicos, eu botei em folha de rascunho normal aqui para estar falando, pincelando um pouco sobre o que a gente aprendeu nos vídeos aqui, né? E tirando algumas dúvidas também, tentando esclarecer, na verdade. Bom, para começar aqui é o seguinte, a gente aprendeu a como planejar a nossa estrutura de rede, criamos a estrutura de fato, nossa rede, que no caso seria essa aqui. A gente aprendeu a como funciona uma rede interna na prática, que tem um modem aqui, modem, a internet, leva no modem leva para o roteador ele faz a função dele que é rotear sinal para Wi-Fi ou para encaminhar pacote. Nesse caso aqui, os roteadores de hoje em dia, eles vêm com várias funções, e uma delas é encaminhamento de porta e liberação também. Então dá para fazer várias coisas no roteador profissional da TP-Link. Entre outros, tem vários. Mas beleza? Bom, o roteador empresarial, ele é bem caro. Ele tá na faixa aí de uns 600 a 800 reais. Caso tenha interesse. Uh, do roteador vem pro nosso firewall, onde vai ter o nosso proxy, squid e o firewall. Então, do firewall aqui, a gente aprendeu a como distribuir IPs NAT, levando esses pacotes daqui até o switch. E do switch, ele vai distribuir para todas as estações, seja para outros servidores ou para outros computadores. Aqui no servidor de firewall, também montei um servidor de DHCP, no qual ele vai estar fazendo essa distribuição de IP para a rede privada, né? 192.68.5.1 ou 3.1, não me lembro agora, mais ou menos. Beleza? E daqui ele distribui para outros servidores ou para os computadores de cada setor. Bom, o switch, hoje em dia existe o switch gerenciável. Para evitar um ataque de DDoS, recomendo fortemente um switch gerenciável, porque nele a gente consegue ter um controle sobre o protocolo ARP. O ARP ele controla a conexão do RJ45 quando ele entra aqui, ele faz o contato, e quando ele sai, que leva a informação do cabo, de uma ponta do cabo até a outra ponta do cabo. É bem interessante isso. Bom, mas para evitar, sugiro vocês a comprar um switch gerenciável, desabilitar portas que não são usadas, assim economiza um pouco na banda da rede, a conexão fica um pouquinho mais rápida, entre outros processos de bloqueamento aqui que é possível bloquear, com serviços web e assim vai. Ixi, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Bom, a gente aprendeu também, a gente aprendeu a fazer
essas configurações aqui, eu vou estar explicando um pouquinho mais aqui, vou botar minha câmera aqui. Seguinte, para qualquer tipo de serviço externo que vocês precisem fazer, que o servidor de vocês seja de forma externa, é possível, é necessário que o IP de internet que fica no provedor externo que traz a conexão da internet até o nosso modem seja um IP fixo, que não mude a cada vez que a gente reinicia o computador ou que eles lá reiniciem o computador, certo? Senão não vai ter site, não vai ter e-mail, nem nada assim. Então, sempre que quando precisar de uma comunicação externa, sempre pensa em NAT, pensa em literalmente aqui IP externo. Beleza? Senão só vai funcionar localmente, aí não tem como, beleza? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Vou abrir aqui meu Firefox. Ó, vamos botar aqui, ó. Cento, centos penions, se não me engano. Deixa eu ver. Centos web penion. Bom, aqui, ó. Nesse site, CentOS Web Penion, isso aqui ele serve para a gente pode fazer aqui a instalação pela aba installation e seguindo os passo a passo. Mas depois que a gente configurou o nosso servidor daquela forma inicial, né, DNS, o nome do host, né, o nome full dele, o domínio do computador, que vai ser, a gente veio só no next, pula essas duas etapas aqui que vai explicar exatamente isso que eu falei. Tem que ter IP estático, IP externo fixo. Então a partir daqui ele vai começar a nos mostrar como a gente pode estar fazendo a instalação desse CentOS Web Penion. O que é isso aqui? Ele é um gerenciador de hospedagem de sites profissional, gratuito. Ele é de graça. A parte paga dele conta com suporte 24 horas da equipe do CW Penion, no especializada que fizeram esse gerenciador aqui. Bom, isso aqui serve para eu quero montar um data center, eu quero criar o meu hospedador de site, eu quero vender meu produto. Eu quero trazer clientes para ele. Então a gente pega e instala o servidor web como eu mostrei, com certificação digital, tudo certinho. Beleza? E instala esse cara aqui. Logo após a instalação do servidor web, a gente instala esse cara aqui. Esse cara aqui, deixa eu ver aqui, cadê o negócio aqui? Bom, esse cara aqui também possui vários tipos de plugins que a gente pode estar instalando depois. Beleza? Mas no geral ele serve para gerenciar todos os serviços que existem no nosso servidor web. Então se existir firewall, vai estar lá o firewall para ser controlado por esse gerenciador. O Apache PHP também vai estar lá para a gente instalar o PHP de forma gráfica. O Apache Nginx também tem. Servidor de e-mail, servidor de DNS. Controlador de fluxo
para saber se quantas pessoas existem logadas, quantas pessoas estão usando o seu servidor de e-mail ou de web, servidor web também. Bom, a instalação dele, ele também instala um anti-spam, antivírus e um módulo para o nosso servidor web ser mais rápido. Além de dar dados do nosso PC aqui do lado. Então é o seguinte, eu acho ele bem completo. Eu acho ele bem completo mesmo. E aconselho vocês a dar uma olhada nele. Com calma, na tranquilidade, estudem cada link daqui do lado. Depois de instalado esse cara aqui, a gente tem que vir aqui, ó. Registro.br. Digitei errado aqui. Registro.br. Bom, esse site aqui, ele é responsável por registrar todos os nossos domínios que a gente queira ter. Para isso a gente tem que comprar um domínio que não esteja ainda disponível no Brasil e no mundo. Um domínio no qual a gente quer ter o domínio. Então a gente quer ter um servidor web, né? A gente vai ter que ter um domínio. A gente quer um servidor de e-mail. A gente vai ter que ter domínio. Pode ser o mesmo domínio ou vários domínios. Vocês aqui escolhem. Após isso, o nosso registro, a gente vai, seleciona aqui o domínio, sei lá, ddj.com.br. Apertei o Enter. Como vocês podem ver, ele vai nos dar o registro disponíveis para o que a gente digitou aqui, para o DDJ. Então ele vai dar várias formas de estão liberado para a gente registrar o domínio com nossos direitos autorais, digamos. Após a gente registrar esses domínios aqui, ou o domínio no qual a gente quer, nenhum outro, ele não vai estar mais disponível para ninguém mais ter acesso e comprar esse registro. Então só a gente vai ter esse registro. Após fazer a conta no registro.br e acessar a conta por aqui, a gente pode, depois que o nosso domínio for comprado, demora um tempinho para ele ser registrado lá, aí ele vai ser registrado. Aí depois a gente pode fazer o seguinte, a gente pode montar o DNS daqui, como por exemplo ddj.com.br, esse é o nosso domínio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode aqui dentro, acessando a nossa conta aqui, a gente pode fazer o seguinte, pode criar zonas de DNS, dizendo que esse domínio vai apontar para o nosso computador. Então é aqui nesse cara aqui que a gente faz isso, no registro.br, ok? Se por acaso vocês comprarem em alguma hospedadora de site, Wallhost, sei lá, tem tantas aí, é exatamente assim que funciona. Eles nada mais nada menos fazem do que vão lá, compram o registro, montam o registro, apontam o endereço daqui para a hospedagem deles, e assim a gente, usuários comuns que foram lá e compraram o serviço web deles, a hospedagem, a gente começa a ter acesso a um monte de ferramentas que esse cara aqui vai disponibilizar pra gente, certo? E a gente faz uso deles. Mas é exatamente assim que funciona. Então, fechando isso aqui. Bom, aqui a gente aprendeu os esqueminhas aqui, certo? Vou deixar essa partezinha aqui de fundo para
Tá dando uma olhadinha aí. Bom, vou deixar aqui assim, mais ou menos. Aí. Bom, então, definimos o IP de rede, tanto privado quanto público. A gente aprendeu a fazer isso. Configuramos o servidor de firewall para poder liberar a conexão da internet, a proteger nosso servidor pelo firewall. Instalamos o proxy script simples. Instalamos o proxy script com uma certa segurança. Instalamos os servidores de DNS. Instalamos os servidores de DHCP. Instalamos servidor web Apache PHP e MariaDB. Também instalamos servidor web com Nginx. Olha só, foi bastante informação nos vídeos, por isso que demorou um pouco, que não tinha como não demorar, porque eu fazia tudo meio que... às vezes eu anotava, às vezes não, então demorou um pouquinho por causa disso. Eu me lembro, muitos caminhos, muitos serviços e nomes e pra se lembrar assim na hora, é bem complicado. Bom, eu dei dicas de uso do Firewall D e também dei dicas gerais de uso e facilidades no nosso dia a dia numa empresa. A tosse ainda continua. Instalamos servidor de FTP. Instalamos servidor de e-mail utilizando o iRedMail, que ele é um pacote, uma suite onde nos traz todos os serviços essenciais para funcionamento de um e-mail, que é o webmail, certificado digital, autoassinado, nesse caso, o sistema de envio protocolo SMTP, postfix. Ele também traz o POP, que é de recebimento de e-mail, chamado Dovecot. Existe um outro também chamado Squirrel, se não me engano. Por aí. Também que é possível fazer POP. A parte mais importante desse serviço é o seguinte, é se lembrar 3 a 4 coisas. Lembrar o seguinte, o importante do e-mail de envio e recebimento, existem vários protocolos e arquivos de configuração. A gente tem que lembrar sempre quando a gente for configurar um e-mail que tem que ter o SMTP, POP ou IMAP e o IP externo da placa externa aqui, ó. Tem que ter fixo, um webmail para se tiver cliente. Se não tiver, não tem problema, pode ser no textão mesmo. E aprender a configurar e lembrar também de configurar o seguinte, associar SMTP a postfix, associar POP ou IMAP a Dovecot, ou me lembrei o nome do outro pacote, é Courier. Courier, se escreve assim, ó. Cadê o negócio aqui? Se escreve assim, ó. Courier. Esse aí também serve para serviço de recebimento de e-mail, POP ou IMAP, certo? Mas eu nunca mais vi ele, eu sempre vi pessoas usarem o Dovecot. Acho que é o mais usado. Então, assim como o SendMail. O SendMail já vem já no CentOS, se eu não me engano. Né? É um serviço de SMTP, assim como o Postfix. Só que existe também o SendMail, que vai controlar o nosso SMTP. Certo? Bom, eu vou sair aqui, fechar sem salvar. Bom, o que a gente tem mais aqui? Bom, beleza. Ó, uma folha já foi já. Uma folha já foi, agora eu vou pra segunda. Vamos... bom, instalamos o certificado autoassinado através dos pacotes mod_SSL e OpenSSL. Mas para fazer
para fazer de forma gráfica sem necessidades de configuração de arquivos, utilizamos o pacote crypto-utils para fazer a instalação de forma gráfica, certo? Além disso, logo mais em seguida em outro vídeo, instalamos o Samba e configuramos o Samba para um controlador de domínio, para ser um controlador de domínio ou um cliente de domínio. Colocamos o Ubuntu e o Windows no domínio server e no domínio Linux, beleza? Mostrei uma maneira de fazer o Linux ingressar no domínio de forma mais simples possível usando o helmd através dos pacotes helmd, samba-winbind e oddjob. É a forma mais simples de ingressar o Linux no domínio Windows da que eu vi. É só uma linha de código e pô lá, já está lá no domínio Windows. Sem precisar configurar nada de arquivo. Essa é a parte mais importante de tudo. Mas a gente precisa entender que configurações de arquivos para se ingressar no domínio são 3 importantes. Tá? Como é que é o nome? Tá, a gente tem o Samba, a gente tem o Winbind. Se a gente for ingressar o Linux no domínio, senão não precisa. A gente tem o Kerberos, o arquivo Kerberos. Então são 3 arquivos que a gente pode configurar conforme o que a gente quer. Entendeu? Esses 3 arquivos a gente tem que saber que a gente tem que obrigatoriamente mexer neles, configurar eles, instalar eles, para que a gente possa inserir o Linux no domínio ou fazer ele um controlador de domínio. Certo? A gente tem que saber uma coisa também, que apesar do Samba 4, é difícil fazer com que o servidor Linux de arquivos seja totalmente compatível com Windows. Porque Linux é Linux, não é Windows Server AD. Então a gente tem que saber que essa parte do servidor de arquivos do Linux, a gente tem pode haver um certo limite até onde a gente pode usar os recursos dele. Entendeu? Então é isso aí. Aprendemos a corrigir o caminho do Python ao instalar o Samba 4, que o CentOS não vem mais com suporte a Python 3, e sim a Python 2.7 mais ou menos. E o que acontece é o seguinte, o Samba 4, a última versão, eles trabalham com o Samba 3, com Python 3, estou viajando. Trabalham com Python 3 e o CentOS, ele não entende muito bem o caminho do Python 3, então a gente tem que definir o caminho do Python 3, o executável, a uma variável do sistema que indica que o Python 3 que a gente instalou no CentOS, eu também ensinei a como instalar o Python 3 no CentOS. A gente tem que dizer para essa variável do sistema, lá no usr/bin também, que a partir de agora ele vai ter uma nova entrada, um novo programa para reconhecer como parte do sistema. E aí que entra o Python. A gente tem que redirecionar esse caminho, dizer que esse caminho agora do Python está no nosso sistema do Bash e vincular. Quando a gente faz isso, a gente consegue instalar o Samba 4 de forma tranquila. Beleza? Bom, terminamos aqui a folha aqui. Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Bom, agora falta a última folha,
na última folhinha aqui. Uh, aprendemos a utilizar a autenticação de grupos do AD no Proxy Squid, fazer a vinculação dos grupos do AD com o nosso Proxy Squid para controlar de forma inteligente quem tem acesso ou não a certos tipos de sites. Beleza? Falei também sobre, por último eu falei sobre a importação em massa dos usuários no AD e falei sobre a importância dos scripts na nossa rede de computadores para otimizar o máximo que a gente conseguir fazer. Bom, eu queria dizer o seguinte. Queria dizer... Bom, vou deixar aqui assim do lado aqui. Eu queria dizer que, bom, pra mim foi bem interessante uh, passar tudo que eu aprendi, que não é uma coisa assim, profissionalismo e coisa e tal. São coisas que a gente vai passando pela vida aí, que a gente vai aprendendo, e eu me senti na obrigação de uh, mostrar para os meus colegas que é possível aprender, que não é o fim da picada, que não é difícil pra caramba. E também já deixar os vídeos gravados de forma com que eles possam saber do que se trata cada serviço à parte, né? Como eu disse, é focado em empresa, e eu fiz os vídeos no intuito de ajudar dois estagiários, né? Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, talvez. Beleza? Então, que provavelmente eles vão ser efetivados logo logo, de fato, né? Tudo certinho. O único serviço que eu não instalei foi o Cups, que é servidor de impressão. Mas, se vocês vierem aqui, ó. Eu vim aqui, vou abrir aqui o Firefox. Botarem como instalar o servidor de impressão no CentOS 7, vai aparecer um monte de vídeos, ó. Cups. A gente só chega lá e faz o seguinte: abre aqui, beleza? A gente dá o seguinte comando: yum install -y para confirmar as opções e cups. Só isso aqui ele já vai instalar o servidor de impressão pra gente. A partir daí, ele é como se fosse o gerenciador de dispositivos do Windows, digamos, que a gente pode ter essa capacidade de instalar de forma gráfica as impressoras na nossa rede e compartilhar elas com os computadores que estão ligados na nossa rede. Então é isso que serve um servidor de arquivos, além de controlar o fluxo da impressão. É possível fazer isso. Beleza? Bom, eu vou estar deixando no abaixo do vídeo aqui no YouTube um site que é possível ver a instalação, como é que ela é feita, certo? Eu só não deixa eu mostrar aqui. Eu não faço a instalação porque eu não tenho impressora. Faz um tempão que eu não uso mais papel, digamos assim. Além desses daqui de caderno. Porque eu faço tudo online. Tudo online mesmo. Então eu não preciso imprimir mais folha. Não faço uso mais de folha. Então tudo que eu faço fica alocado em web, bem protegido, de forma externa. Entendeu? Com backup mensalmente ou semanalmente. E nunca mais tive problema com essa parte, assim. Eu nunca tive o porquê de imprimir as coisas, já que se paga tudo online também, então, ou pelo celular, aplicativo, então tem várias formas, beleza? Deixa eu ver o que mais tem pra mostrar aqui. Bom, pessoal, eu acho que por hoje era isso. Eu tô pensando em
em fazer agora vídeos relacionados a 3D mesmo, mostrar como fazer objetos modelados em 3D de forma simples, não nada de high poly e sim low poly. Com o intuito dos vídeos seria mostrar uma modelagem simples, mas que aquele objeto realmente aparenta ser o objeto no qual a gente quer usar em um projeto de jogo ou só para criação, para animação e assim vai, entendeu? Também estou pensando em fazer tutorial sobre a Godot Engine, que para mim é a engine do futuro. Uh, eu gosto muito dela, estou aprendendo a usar ainda e eu quero ver se pá, eu faço esse ensinamento aprendendo junto e publicando os vídeos de forma na qual eu aprenda também junto. Então seria uma forma de eu começar a aprender mais e mais e mais. E assim eu compartilho também o conhecimento. Não 2D, o 2D na Godot Engine é muito fácil de fazer. Agora o 3D já é complicado. O 3D já é punk porque tem muita configuração que a gente tem que fazer. É um trabalhinho bem chato de observação, pelo que eu vi. Então é esse tipo de coisa que eu quero ver se eu trago agora, beleza? Então, um abraço aí pra vocês aí, boa noite. Agora aqui são 10 horas e 10 minutos, né, da noite, a hora que eu gravei esse vídeo. E se cuidem até o próximo vídeo. Eu espero ter ajudado algumas pessoas, espero ter ajudado de fato esses dois amigos estagiários que agora estão trabalhando junto comigo lá e mais outro coordenador. Espero poder ter dado um caminho no qual, tipo, acende aquela lâmpada. Plim! É, plim plim! Assim. Bom, mas é isso aí. Beleza, então. Até mais. Valeu. Fui.